Hi guys! Tô de volta para fazer mais um vídeo para vocês. Dessa vez o Espírito Santo tocou meu coração, falou sobre uma palavra quando eu estava assistindo o culto, que tá lá em 2 Reis, é a passagem sobre a mulher sunamita, e eu vou ler para vocês. 2 Reis, capítulo 4, versículo 9, e diz assim: A mulher disse ao marido: sem dúvida, esse homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quartinho para ele no terraço e mobiliá-lo com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim, quando ele passar por aqui, terá um lugar para ficar. Um dia, Eliseu, que era o homem de Deus, voltou a Sunem e subiu a um quarto para descansar e disse ao seu servo Giazi: chame a sunamita. Quando ela veio, Eliseu disse a Giazi: diga-lhe que somos gratos pela sua bondade e seu cuidado conosco. O que podemos fazer por você? Podemos falar em seu favor ao rei ou ao comandante do exército? E ela disse: não, minha família cuida bem de mim. Mais tarde, Eliseu perguntou a Giazi, ou seja, ela falou que não precisava de nada. E aí mais tarde Eliseu perguntou a Giazi: o que podemos fazer por ela? E Giazi respondeu a Eliseu: ela não tem filhos e o marido é idoso. Chame-a de novo, disse Eliseu. A mulher voltou e enquanto ela estava à porta do quarto, Eliseu lhe disse: ano que vem, por essa época, você estará com um filho nos braços. E ela disse: não, meu senhor, por favor, homem de Deus, não me dê falsas esperanças. Mas de fato, a mulher ficou grávida. Bom, tem 2 pontos que o Espírito Santo tocou no meu coração sobre essa palavra. O primeiro é que a mulher sunamita, ela já era uma mulher rica, ela já tinha bens, ela tinha um bom casamento, ela tinha uma boa casa, mas ela prestou atenção, ela teve o discernimento de entender que Eliseu era um profeta e um homem de Deus. A gente não dá atenção à presença de Deus na nossa vida, a gente sempre está ocupado com tantas outras coisas, todos os afazeres, com todos os prazeres terrenos que essa terra nos traz, e a gente acaba deixando a presença de Deus passar e não damos a devida atenção à presença de Deus. Eu mesmo passei anos da minha vida sem dar atenção para a presença de Deus, e eu sempre senti que Deus estava presente na minha vida, mas eu sempre achei que por não fazer mal a ninguém, não roubar, não matar, não prejudicar alguém, o outro ser humano, eu já achava que eu fazia o bem. Eu já achava que eu estava bem, que estava tudo bem. Mas realmente eu nunca tive essa intimidade com Deus. Eu nunca tive essa experiência com a presença de Deus. Então eu deixei Deus passar pela minha vida por vários momentos. E isso foi o que a sunamita não fez. Ela teve discernimento, ela entendeu que Eliseu era um profeta de Deus. E o que ela fez? Ela construiu um quarto na sua própria casa para ter Eliseu, que é a presença de Deus, porque o Eliseu ele era um profeta, e um profeta é a personificação de Deus na terra. É o homem que escuta a voz de Deus e passa para as pessoas que estão na terra. Então o que ela fez? Ela colocou um homem de Deus dentro da sua própria casa. Para quê? Para estar perto da presença, para ter intimidade com Deus, porque ela sabia que ele era um homem de Deus. Esse discernimento foi algo que mudou a vida dela. E o segundo ponto foi que ela foi generosa. Uma pessoa generosa, ela abre portas, né? Então, ela não abriu as portas da casa dela por interesse. Ela queria ter a presença na casa dela, ela foi generosa, abriu as portas da casa dela, construiu exatamente um quarto que pudesse contribuir com todas as necessidades que um homem precisava para descansar. E isso fez com que ela abrisse portas para a vida dela, abrisse porta para realizar um milagre na vida dela. E outras coisas que também me chamou a atenção foi que ela, sem pedir, recebeu um milagre. Ela não fez um pedido, ela não chamou ele para a casa dela pedindo por algo, ela não estava necessitada por algo, ela simplesmente sabia da sua condição de não ter filhos mais, porque o seu marido era idoso, então ela já estava acostumada com aquela ideia, ela já tinha aceitado que ela não ia ser mãe. E quando Eliseu quis agradecê-la, fazendo algo em troca para ela, ela acabou falando que não precisava de nada, porque ela já estava tão acostumada com a ideia que não ia ser mãe, ela falou que não precisava de nada. Mas aquele sonho dela estava dentro do coração dela. Mas porque ela foi tão generosa, porque ela estava suprindo as necessidades daquele homem de Deus, Deus quis presenteá-la.
Deus sabia daquele desejo do coração dela e Ele quis realizar esse milagre na vida dela. E quando a gente faz algo sem pensar em nada em troca, quando a gente é generoso, quando a gente quer estar perto da presença de Deus, não tem como Deus não realizar os seus sonhos, não tem como Deus não suprir as suas necessidades. E foi isso que aconteceu com a mulher sunamita, porque logo após que ela recebeu essa palavra do homem de Deus, depois de um ano ela ficou grávida. E era algo que não dava para acontecer, foi realmente um milagre. E depois disso ela teve os seus filhos nos seus braços. E a história da sunamita continua nos próximos capítulos, mas eu vou trazer em outro momento, no outro vídeo, porque vai ficar um pouco comprido, mas esse pedaço, essa história e essa passagem, que é do capítulo 4, do versículo 9 até o 17, o Espírito Santo me trouxe esses pontos que tocou muito o meu coração. Então, o que eu quero falar para vocês hoje é: não deixe a presença de Deus passar pela vida de vocês. Esteja atento, tenha discernimento para ouvir a voz de Deus, ter clareza ao ouvir a voz de Deus e saber quem realmente é de Deus, quem realmente é uma pessoa de Deus, que está nos planos, nos caminhos de Deus para sua vida. E seja generoso, porque na Bíblia fala que quem ajuda o necessitado está ajudando o próprio Deus. E o profeta naquele momento ele estava necessitado, ele estava com sono, estava cansado, ele precisava se alimentar e ela estava ajudando uma pessoa que estava precisando suprir as suas necessidades. Então, ajude o próximo, seja generoso, porque Deus ele vê tudo, absolutamente tudo. E com certeza Ele vai realizar o desejo do seu coração, se você estiver nos caminhos do Senhor. E é isso. Obrigada!